Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A partir do versículo 20 eu farei leitura nesse momento, depois eu lerei os demais versículos iniciais, mas a princípio eu gostaria que você acompanhasse essa leitura a partir do verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual o tamanho da dureza do coração do homem? Quão duro é o nosso coração? Esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre a dureza do coração do homem e fala a respeito da grandiosidade do amor, da graça e do perdão que nós podemos ter em Jesus Cristo. A palavra arrependimento normalmente é associada, especialmente por nós cristãos, como uma palavra que tem a ver com o início da carreira de um cristão, mas não com o meio e com o fim. E quando nós somos, por vezes, desafiados a orar ao Senhor e fazer confissão, às vezes isso soa estranho aos nossos ouvidos. Às vezes isso nem é uma prática comum na nossa vida. Porque poucas vezes nós paramos para realmente sentir e reconhecer diante de Deus que erramos e nos arrepender. O resultado dessa matemática é que isso acaba produzindo não uma fé genuína, verdadeira, autêntica, saudável, mas acaba produzindo uma religiosidade estereotipada, que faz com que a gente pareça alguém que conhece a Deus, quando na realidade nós andamos longe de Deus. O resultado desta proposta de vida inadequada, diga-se de passagem, é o que nós presenciamos no mundo inteiro hoje. Especialmente no mundo ocidental, um mundo que foi cristianizado. É um mundo que não diz ter uma religião, pois os países se declaram países laicos, mas é um mundo, especialmente o nosso mundo ocidental, um mundo onde você encontra uma cruz como essa até nas repartições públicas. E as pessoas sabem, na grande maioria as pessoas sabem um pouco dessa história da cruz. E se você for conversar, são poucas as pessoas que ousam dizer que são ateus. E se você for conversar e dialogar com elas, até mesmo para serem ateus, eles vão ter que citar Deus. E de alguma maneira eles conhecem algo a respeito do Deus, especialmente o Deus das Escrituras. Mas o fato de conhecermos tantos acontecimentos ou poucos acontecimentos, o fato de termos tantas igrejas espalhadas pela nossa cidade, o fato de frequentarmos tantos cultos, o fato de ouvirmos tantas mensagens, o fato das nossas músicas gospel estarem misturadas nas rádios com outras músicas,
esta proximidade com o Evangelho não necessariamente significa intimidade e conhecimento do Evangelho. Principalmente por quê? Porque somos uma sociedade de pessoas que têm um coração de pedra. Até mesmo aqueles que já foram cristianizados. E por que o coração fica um coração de pedra? Quanto mais a gente convive com o erro, com o pecado, e com a falsa sensação de que estamos certos e estamos fazendo a coisa certa, mais duro fica o nosso coração. E é precisamente esta situação que nós temos no presente texto. É interessante que Mateus, que é quem faz esse registro, ele escreve o Evangelho de Mateus exatamente por esse motivo. Porque os seus patrícios judeus, eles tiveram o privilégio de receber Jesus em suas famílias, tiveram o privilégio de conviver de perto com Jesus, mas eles não receberam o Senhor Jesus. Eles não aceitaram a mensagem do Evangelho. Eles não o viram como Filho de Deus. Eles até o respeitaram nas suas palavras e nas suas obras, porque não havia nele erro. Mas eles não o receberam como Filho de Deus. E Mateus, na metade do primeiro século, depois da morte, depois da ressurreição, ele escreve para os seus patrícios, tentando convencê-los a respeito do erro que eles cometeram. Eles perderam o tempo, eles perderam o trem da história. O Filho de Deus habitou entre eles, passou no meio deles, e eles não atentaram para a divindade de Cristo, para o seu amor, para a sua graça, para o Evangelho. E então Mateus escreve especialmente para judeus, citando profecias do Antigo Testamento, citando as mensagens do Senhor Jesus, e especialmente no capítulo 11, ele dá ênfase a uma chamada de atenção duríssima que Jesus deu nos seus irmãos judeus. Especialmente aqueles que viviam nas cidades de Cafarnaum, que é a grande cidade, e nas cidades satélites, cidades que estavam ali em torno, igual nós temos aqui Cândido Mota ao redor, Corazim e Betsaida, que estavam ali próximas. Quando Jesus fala com essas três cidades, ele traz uma séria e uma dura advertência para elas, e essa advertência se aplica à nossa vida hoje. Porque arrependimento é algo sério e é algo que precisa acontecer na nossa vida. Porque o arrependimento e a confissão diante do Senhor é o santo remédio de Deus para corações duros. E quando isso não acontece na nossa vida, a tendência é que nós nos tornamos parecidos com aqueles judeus que Jesus está chamando a atenção aqui. Vejamos a história. Tudo começa com o seguinte, com uma mensagem que Jesus manda a João Batista. Lembra? João Batista foi aquele que veio à frente do Senhor Jesus, chamado pelo Senhor para preparar o caminho do Messias, para anunciar aos homens que era tempo de arrependimento, que era tempo de oportunidade, que era tempo deles se arrependerem e crerem no Filho de Deus que viria. Esta é a mensagem de João Batista, e João Batista saiu a proclamar esta mensagem. Mas João Batista proclamou esta mensagem com rigor, com força, com fervor. E a sua pregação, num determinado momento, vai irritar as autoridades, especialmente as autoridades de Israel. Especialmente a autoridade de Herodes, que é o rei, e que deveria ser um exemplo de vida e de temor a Deus, mas Herodes era um cara que, para começo de conversa, ele tinha um casamento torto. Ele tinha um casamento que era resultado de adultério. E João Batista não tem medo de Herodes, e ele denuncia o pecado de Herodes. E o resultado disso é que ele acaba preso. E depois a própria cabeça dele vai ser servida numa bandeja, numa festa de aniversário para a filha de Herodes. Mas esse é João Batista. E enquanto João Batista estava preso, o ministério de Jesus estava acontecendo. João Batista, como profeta, tinha recebido uma visão de Deus a respeito não apenas da oportunidade, mas também do juízo de Deus que viria. João recebeu uma visão, uma revelação de Deus a respeito da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor Jesus, mas ele não tinha condições de saber quando uma coisa ia acontecer e quando outra ia acontecer. Então João ficava lá na cadeia com uma certa decepção, porque ele estava lá de dentro do presídio, provavelmente esperando o juízo de Deus sobre Israel, sobre a casa de Herodes, e não acontecia. E então João começa a ficar em dúvida, até mesmo sobre a obra de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus manda um recado para João Batista, e é o que você vai encontrar do versículo 1 até o versículo 6.
Tendo acabado estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar da obra de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus manda uma mensagem, avisa para João que está acontecendo tudo que ele profetizou. Não precisa esperar outro, porque sou eu que estou fazendo essas coisas. Esse é o recado. Agora, enquanto a mensagem é levada para João, os discípulos começam ali a uma conversa com o Senhor Jesus, e Jesus começa a repreendê-los a respeito do valor que eles deveriam ter dado para João Batista e não deram. E não só eles, mas começa a repreender os judeus pela maneira como eles não deram a João o crédito que eles deveriam ter dado. Veja aí, a partir do versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. A expressão significa o seguinte: o que vocês esperavam de um profeta? Que ele fosse alguém que falasse de acordo com a opinião da maioria? Vocês esperavam ver um caniço que vira de acordo com o vento? João Batista nunca foi esse homem. João Batista não foi colocado no deserto para pregar de acordo com a vontade, com o gosto e com a cultura do povo. Ele foi posto no deserto para anunciar que o povo deveria se arrepender. E é esse que era o profeta enviado pelo Senhor, que vinha preparar o caminho de Jesus. Ele não era como muitos pregadores do nosso tempo. Pregadores que gostam de falar o que o povo gosta de ouvir. João não era esse. E é isso que essa expressão está dizendo. Jesus está dizendo para a multidão: o que vocês esperavam de João Batista? Vocês estavam esperando que ele fosse um caniço empurrado de um lado para cá? Vocês esperavam que ele fosse alguém que não tivesse convicção da mensagem? E que falasse de acordo com o que vocês queriam ouvir? Não. Veja o versículo 8. Sim, que saísses a ver um homem vestido de roupas finas. Vocês esperavam alguém que viesse com glória? Alguém que viesse e mostrasse algum tipo de valor através de vestimenta, de aparência? É isso que vocês estão esperando? Não, João não é esse homem. João se vestia com um pano de saco. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E João estava onde? João estava pregando no deserto. João estava pregando na rua. Agora vejam o que ele diz: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Está dizendo, se vocês queriam ouvir um profeta, então esse sim, João era um, e muito mais que um profeta. O que Jesus queria dizer é que de todos os profetas, esse foi o maior. Vejam mais. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, Jesus falando para aquele povo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo? Entre os nascidos de mulher, este homem foi o que recebeu a mais digna de todas as missões, que foi preparar o meu caminho. Ele não é menos pecador que qualquer outro homem. E no reino de Deus, ele não é maior por causa disso, porque no reino de Deus o menor é maior. Mas aqui nesse mundo, entre vocês, não há ninguém que nasceu com um privilégio e com uma proposta de vida tão excelente quanto a de João Batista. Muito bem, chegamos ao ponto. Como que aquela pessoa encarava João Batista? Aquelas pessoas daquele tempo, elas encaravam João Batista da mesma maneira que elas encararam o Senhor Jesus. E aí nós temos o primeiro argumento desse texto para nós. Quando nós pensamos nesta mensagem de Jesus e aprendemos com ela, a primeira conclusão que nós chegamos é que a insatisfação crônica da raça humana nos impede de enxergar a beleza da obra de Deus. A insatisfação crônica de homens que têm um coração endurecido, um coração de pedra, os impede de enxergar a beleza e a grandiosidade da obra do Senhor.
Porque vejam só, olha o que Jesus vai afirmar a respeito do seu ministério e daquela obra, a partir aí do versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. A expressão é mais ou menos o seguinte: imagine um grupo de crianças numa praça, elas estão divididas a respeito do que elas querem fazer, e então vai um grupo que sabe tocar instrumentos. E eles começam a tocar músicas, flautas, música para fazer as crianças brincarem de roda. E as crianças não brincam. Daí eles resolvem fazer o seguinte: então, já que eles não querem brincar, vamos tocar lamento. Quem sabe eles vão chorar. Vamos tocar música fúnebre. Vamos fazer uma brincadeira aqui diferente. Então, vamos brincar de chorar. E aí começa a tocar música para prantear. E aí eles também não choram. E aí os músicos olham para o pessoal, para aquela turma e falam: viu, afinal de contas vocês querem brincar do quê? Porque a gente toca música de festa, vocês não dançam. A gente toca música fúnebre, vocês não choram. Afinal de contas, o que vocês querem? E Jesus está dizendo: a quem eu vou comparar vocês? Vou comparar vocês a essas crianças? Vejam porque Jesus vai dizer isso a partir aí do verso de número 18. Vejam o que Jesus diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Lembra que João ficava no deserto. Agora vejam o que ele diz no versículo 19: veio o Filho do Homem, que come e bebe com vocês, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e de pecadores. Veja o que a insatisfação crônica de corações duros fazem. Deus manda o profeta dele, o profeta não é bom, porque vive separado do povo, vive no deserto, tem uma mensagem dura, não veste roupa fina. Aí vem o Senhor Jesus, o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, e esse sim come com os pecadores, com aqueles que mais precisam. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os que estão doentes. E o povo reclamava e dizia: mas esse aí come com os pecadores. Aquele não comia, esse come demais. Aquele não bebia, esse bebe demais. Aquele não andava com os pecadores, esse anda demais. Ou seja, esse é o retrato da nossa sociedade. Se alguém é muito crente, é crente demais. Se alguém é pouco crente demais. Se uma igreja é uma igreja avivada, é avivada demais. Se uma igreja é tradicional demais. E as pessoas vão o tempo inteiro cultivando um coração duro, reclamando de tudo, inclusive do próprio Senhor Jesus, e não reconhecem que o problema está no seu coração, na sua alma. Eu não vou dizer talvez, porque eu tenho certeza que esse é o problema de cada um de nós. E isso começa desde as pessoas que estão convivendo conosco diariamente. É a casa que não está boa, ou porque ela é pequena demais, ou porque ela é grande demais. Ela é pequena, não dá. Aí você arruma uma casa grande, é grande demais. Tem muita sujeira, tem muito gasto, o custo é alto. Está calor porque não tem ar-condicionado. Você compra o ar-condicionado, agora a conta de luz aumentou. E isso nas coisas triviais da vida. Mas a realidade espiritual do nosso coração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se Deus responde, não está bom porque era para ser um pouco mais do que Ele deu. Se Ele não responde, Ele é um Deus ruim que Ele não faz. E nós vivemos esse marasmo na vida e a gente mal consegue detectar qual é o problema, que é a dureza do nosso coração. E a gente pode dizer assim: pastor, mas isso que o senhor está falando é porque quem estavam lá eram os judeus. Se fosse a gente lá, a gente tinha aproveitado a presença de Jesus. É mesmo? Veja o que está aí a partir do versículo 20 que nós lemos. Se num primeiro momento Jesus denuncia que aquela insatisfação crônica que eles tinham os impedia de ver o que João Batista fez e o que o próprio Senhor Jesus está fazendo, num segundo momento Jesus vai dizer: olha, e não adianta vocês tentarem justificar isso dizendo ou alegando proximidade ou distância. O que nós encontramos na sequência? Nós encontramos Jesus falando com a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Se você for ler sobre o ministério do Senhor Jesus, Jesus passou 80% do tempo do seu ministério nessas cidades, em torno de Cafarnaum. 80% do seu ministério. Ou seja, ninguém na Palestina, nenhuma cidade na Palestina viu tanto milagre e viu tanta coisa
e ouviu tanta coisa da boca do Senhor Jesus, como os habitantes dessas 3 cidades. No entanto, Jesus vai dizer a respeito deles, que eles não se arrependeram. Imagine se a gente pudesse pegar uma espaçonave e viajar para lá, uma espaçonave que nos fizesse viajar no tempo, você volta lá no tempo e você vai conviver de perto. O que está acontecendo com Cafarnaum, com Corazim e Betsaida, é mais ou menos o que aconteceria conosco se nós fôssemos para lá. A gente ia chegar na primeira semana e ia ser só festa, né? Bebendo da água transformada em vinho pelo Senhor Jesus. Nós iríamos comer do pão da multiplicação, comer dos peixes. Nós iríamos ouvir o sermão da montanha. Mas uma semana, 2 que a gente estivesse lá, a gente já ia ficar meio chateado. Mas Jesus, quando termina aqui, ele se junta só com aquele grupinho lá dele. Tem uma panelinha lá, 12 lá, eles ficam entre eles, né? Todo mundo não tem acesso, não. Volta e meia, Jesus solta umas palavras meio duras. E a gente ia começar a reclamar. Vocês acham que seria diferente disso? E aqueles habitantes de Cafarnaum, eles faziam a mesma coisa. Por quê? Porque a insatisfação crônica de um coração duro te impede de ver a obra de Cristo. Eles não enxergavam o que Jesus estava fazendo. E eu quero te perguntar hoje, como está o seu coração? É fácil de você saber se você está com o coração duro ou não. Se insatisfação é algo que faz parte do seu dia a dia, então você veio no lugar certo hoje. Porque hoje nós temos que nos ajuntar em oração e clamar ao Espírito de Deus que Ele quebrante o nosso coração. Porque nós estamos com o coração duro também. Porque a insatisfação é uma demonstração clássica, um sintoma de coração duro. E quando a gente está com o coração duro, a gente não enxerga o que Deus está fazendo do nosso lado. Lembra daquela expressão tão bonita de Jó, lá no capítulo 42 do seu livro? Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu na vida de Jó? Jó foi quebrantado de todas as formas que você puder imaginar. Ele foi quebrantado na sua vida profissional, na sua vida financeira, ele foi quebrantado na sua vida familiar, ele foi quebrantado nas suas amizades e ele foi quebrantado na sua espiritualidade, quando ele começou a questionar Deus e Deus olhou para ele e começou a falar: onde você estava quando eu estava criando a terra? Onde você estava quando eu estava fixando cada um dos astros no céu? Em outras palavras, Deus está dizendo: Jó, quem é você para vir me dizer o que eu estou fazendo? E depois que Deus quebrantou Jó, Jó disse: bem sei que todos os teus planos são perfeitos, não podem ser frustrados. O problema é que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, coração duro te faz cego. Coração quebrantado te faz enxergar o Senhor, até nas pequenas coisas. O povo de Cafarnaum, infelizmente, estava com o coração duro. E aí nós vamos para a segunda questão que Jesus vai apresentar. Primeiro ele constata essa questão da insatisfação crônica de corações duros que nos impedem de ver a sua obra. Mas em segundo lugar, quando você olha para esse texto aí a partir do versículo 20, você vê uma notícia que é para colocar medo no nosso coração, para colocar terror na nossa mente. E a notícia é a seguinte: o juízo de Deus é inescapável para os impenitentes. O juízo de Deus é inescapável para todos os homens impenitentes. Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa limitação aos impenitentes. Jesus olha para aquelas 3 cidades e diz, primeiro para Corazim e Betsaida: Corazim e Betsaida, se em Tiro e em Sidom eu tivesse feito os milagres que eu fiz aí entre vocês, há muito que Tiro e Sidom teria se arrependido com um pano de pó e cinza. E contudo, vocês não se arrependeram. Por isso, no dia do juízo, haverá menos rigor para eles do que para vocês. Vamos tentar entender isso. Que cidades eram essas? Essas eram 2 cidades que não existiam mais, não com a glória que elas tiveram no passado. Essas 2 cidades eram 2 cidades costeiras do mar Mediterrâneo. E essas 2 cidades foram conhecidas pelo seu paganismo, pela sua idolatria. No meio, entre uma cidade e outra, havia uma caverna que é chamada de caverna do diabo, literalmente. Porque era o lugar onde eram oferecidos cultos e adorações a entidades, a espíritos. Esse era o pior lugar da terra para alguém que tem temor a Deus.
Era um lugar bárbaro, era um lugar onde qualquer tipo de manifestação de religiosidade associada com a fé dos judeus era condenada severamente. Tiro e Sidom eram os lugares onde você não ia querer passar férias de jeito nenhum, mesmo que fosse praia. Eu não ia querer ir para lá. E para qualquer judeu, Tiro e Sidom eram dois lugares que facilmente qualquer judeu diria: todo mundo que mora lá, ou que morou lá, foi para o inferno. Porque ali é lugar de gente ruim e de gente má. E Jesus fala assim: vocês acham que eles são tão terríveis? Pois eu digo para vocês, se eu tivesse pregado e curado e feito o que eu fiz entre vocês, no meio deles, eles teriam se arrependido. Ou seja, Jesus está dizendo: o coração de vocês é pior do que o coração das pessoas que vocês mais desprezam. É isso que Jesus está dizendo para eles. Quem eram os moradores de Betsaida e de Corazim? Judeus praticantes que visitavam o templo, ofereciam sacrifícios, religiosos fiéis, mas que faziam vistas grossas à sua própria vida, achando que eles não eram enfermos, portanto não precisavam de Jesus, uma vez que Jesus veio para os enfermos. Eles não enxergavam o seu próprio pecado. E entre os seus próprios pecados estava o pecado do orgulho espiritual, de achar que todo mundo precisa de perdão, todo mundo precisa se arrepender, menos você. Mas o assunto de Jesus com esse pessoal que não quer se arrepender é o seguinte: o assunto é: haverá um juízo. Haverá um juízo e vocês vão comparecer diante de Deus nesse dia do juízo. E aí Jesus se volta para a cidade, a capital, o centro, a cidade maior. Se volta para Cafarnaum e diz: e tu, Cafarnaum, vocês pensam que vocês vão para o céu? Olha como Jesus está falando com eles. A dureza. Ele diz: ai de ti, Cafarnaum, você pensa que vai para o céu? Pois eu afirmo para vocês, não é pensamento, eu afirmo, vocês vão para o inferno. Já imaginou Jesus falando isso? A gente sempre lê textos onde Jesus manifesta o seu amor, a sua graça. Os 3 últimos versículos desse texto que a gente conhece de cor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, a gente sabe, mas nem sempre a gente atenta para o que Jesus disse antes disso. E antes disso, Jesus chegou para uma cidade de coração duro, que não se arrependia, uma cidade religiosa, mas uma cidade distante de Deus, e disse para essa cidade: vocês estão pensando que vocês vão para o céu? Eu digo para vocês, vocês vão para o inferno. E por quê? Porque vocês não se arrependem. O que Jesus está dizendo é que proximidade com milagres, proximidade com o evangelho, proximidade com a igreja, proximidade com a música, não salva ninguém. E a gente precisa entender isso. Tem muita gente que se aproxima da igreja, já ouviu isso? Talvez você esteja aqui nessa noite e você não é membro, nem dessa, nem de igreja nenhuma, apenas você tem simpatia com a fé. E eu não posso ser um caniço jogado pelo vento de um lado para o outro, então eu não vou fazer isso. Eu tenho que dizer para você o que Deus quer que você ouça. E o que Deus quer que você ouça é que esse tipo de espiritualidade não salva, muito pelo contrário, condena. Você precisa de Jesus. Você precisa de um arrependimento verdadeiro e sincero, como cada um de nós aqui precisa. Nós precisamos desse arrependimento para reconhecer que necessitávamos de Cristo, para nos rendermos a Cristo Jesus, para desfrutarmos da comunhão com Cristo, e precisamos desse arrependimento todos os dias, para que o nosso coração seja humilhado todos os dias, para que o nosso coração todo dia reconheça que sem Cristo nós nada podemos fazer, para que a gente saiba todos os dias que se Jesus não cuidar da nossa vida, jamais nós entraremos no céu. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Arrependimento é coisa séria e importante. Não adianta ter proximidade com Jesus. Jesus quer o seu coração por inteiro. É arrependimento verdadeiro e sincero, é entrega total. Porque proximidade nunca resolveu e nunca resolverá. Como religiosidade nunca resolveu e nunca resolverá. Porque a salvação não depende de igrejas, denominações e nem de cerimônias religiosas. A salvação só depende de Jesus. E Jesus estava diante deles todos os dias e eles simplesmente não se arrependeram. E Jesus diz para Cafarnaum: porque no dia do juízo, sabe aquela Sodoma e Gomorra que todo mundo já ouviu falar?
aquelas duas cidades que foram queimadas por Deus, num juízo severo por causa da maldade e do pecado deles, Jesus agora chega para Cafarnaum e fala: e quero que vocês saibam uma coisa a mais. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque se eu descesse lá em Sodoma e Gomorra e fizesse lá o que eu fiz no meio de vocês, Sodoma e Gomorra estava aí até hoje. Pensou que palavra dura de Jesus? Jesus disse isso para eles lá. Mas Jesus está dizendo isso para nós aqui hoje também. A coisa mais perigosa para um cristão. Tem gente que fala, deixa eu fazer um parênteses aqui, que diz que os três piores, as três maiores tentações são as três barras, né? Para o homem, principalmente. A barra de ouro, a barra da saia e o São João da barra. Mas eu afirmo para você, o pior perigo para um cristão, seja homem ou mulher, é a falta de arrependimento. É o coração duro. Porque o coração duro te joga nas trevas. Mesmo que você esteja dentro de uma igreja. O coração duro faz com que você seja um crítico do louvor, da pregação, da liturgia da igreja, mas você não sente Cristo. Você vem como alguém que vai visitar um shopping center. Você olha, vê o que você quer escolher e pega, ainda diz ainda uma frase bonita. Olha, pastor, a gente vai lá e pega o que é bom, retém o que é bom, o que não é bom a gente deixa. Parece muito bonito isso, mas isso cheira muito, 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 cheira muito a um coração duro. Que deixou de saborear Deus em cada uma das manifestações dele para se tornar um crítico da fé. E era isso que aconteceu com a cidade de Cafarnaum. Agora, em cada um desses versículos, Jesus cita um fato inescapável. O fato é juízo. Ele fala de Tiro e Sidom, fala de juízo. Fala de Corazim, Betsaida, fala de juízo. Fala de Cafarnaum, fala de juízo. Fala de Sodoma e Gomorra e fala de juízo. E a conclusão, então, desses versículos é a seguinte: existe um juízo. E corações duros tendem a sofrer uma amnésia a respeito desse assunto. Mas o fato que Jesus está dizendo é que todo joelho um dia vai ter que se dobrar diante do trono de Deus. E nesse dia os corações duros serão quebrantados. Mas aí será tarde demais. Mas aí será tarde demais. Nesse dia o Senhor vai colocar à direita aqueles que Ele vai receber na glória. E Ele vai colocar à esquerda aqueles que vão para a punição eterna. É isso que Jesus está mostrando para eles. E então Jesus está fazendo um último apelo para aquelas três cidades. Se arrependam enquanto é tempo. Porque hoje vocês têm a oportunidade da graça. Mas vai chegar um dia em que vocês estarão diante de mim, mas eu não serei mais o Salvador. Eu serei o juiz. Por que eu disse que o juízo é inescapável sobre a vida dos impenitentes? Porque para a vida daqueles que receberem a Cristo Jesus, esse juízo já aconteceu lá na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu quando Cristo foi crucificado. Sobre Ele foram lançadas todas as nossas culpas. E Ele levou sobre si o castigo que era nosso. E então aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não vão ser mais acusados, nem diante do trono de Deus, nem no dia do último tribunal, do tribunal do grande juízo de Deus. Mas quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos o livro de Apocalipse, João nos relata que no dia do juízo, a igreja do Senhor se assentará como testemunha do lado do Senhor, para julgar os impenitentes. Porque o juízo nosso, e de todo aquele que crê em Cristo Jesus, e reconhece sua salvação por meio única e exclusivamente de Jesus, esse juízo aconteceu lá na cruz do Calvário. Então o juízo final está preparado para quem? Para todos os impenitentes. Sejam aqueles que não frequentaram a igreja nunca, e sejam aqueles que frequentaram a igreja, mas nunca quebrantaram o coração, nunca tiveram o coração quebrantado diante do Senhor. Isso nos leva então à última parte, a parte mais doce do texto. O Senhor Jesus, depois de fazer a repreensão, Ele começa a agradecer a Deus e fala: Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor ocultou essas coisas maravilhosas da tua graça, do teu favor, do teu perdão, de gente grande. E o Senhor revelou isso aos pequeninos. Jesus estava tirando os olhos de Cafarnaum, da glória e do orgulho de Cafarnaum, estava voltando os olhos para aquelas pessoas pequeninas, simples, que eram muitas vezes
anônimas e invisíveis aos olhos dos religiosos. Jesus está dizendo assim: que bom que o Senhor revelou isso para eles. Que bom que o Senhor encontrou um povo. Que bom que o Senhor quebrantou corações. Que bom que o Senhor achou pessoas e o Senhor as salvou. E aí Jesus vai explicar um pouquinho melhor isso para a gente. Como é que isso aconteceu? E Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço o Senhor. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. A segunda pessoa da Trindade. Quem conhece o Pai senão aquele que veio do Pai? O Filho. E aí Jesus disse: e aqueles a quem o Filho quer revelar. E então Jesus nos fala no final a respeito do seu convite doce e soberano sobre a vida daqueles que são quebrantados. Veja o que Jesus está mostrando. Ele está mostrando que, primeiro, o Pai, a sua doçura e o seu amor só é revelado a quem o Pai quer revelar. Não importa quão religiosas as pessoas apareçam, não importa quão ricas elas sejam, não importa quão estudadas elas possam ser, não importa quantos títulos essas pessoas tenham, não importa quão bem vestidas elas estejam, a revelação do amor, da graça e do favor do Senhor respeita um único critério. E esse critério é a vontade de Deus. Deus se revela para quem Ele quer. E então veja a doçura e a boa notícia que isso significa. Veja pela sua própria vida, é a sua ótica que eu quero usar agora. Povos inteiros vieram à existência e deixaram de existir sem ouvir nada sobre Cristo. E você tem um privilégio que milhões de pessoas não tiveram, talvez bilhões, de ouvir sobre o amor de Jesus. Pastor, mas fala desse amor, porque até agora tudo foi tão duro. Esse amor de Jesus consiste nesse convite maravilhoso dele. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai, e eu revelo o Pai a quem eu quero. E então ele se volta e diz: vinde a mim, você que está cansado e que está sobrecarregado, eu vou aliviar a sua alma. Para quem que Jesus revela o Pai? Para quem já jogou a toalha e desistiu de tentar resolver o seu problema sozinho. Enquanto você quiser resolver o seu problema sozinho, não adianta, que você não vai. Você não vai dobrar os joelhos diante do Pai. Cafarnaum, Corazim, Betsaida ainda estavam tentando resolver os seus problemas por conta própria. E Jesus diz: bem-aventurados são esses que já descobriram que não conseguem. Jogaram a toalha. E para eles eu digo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como você está hoje, mas talvez o restinho da força que você tinha, você usou para vir aqui. E nos primeiros 2 pontos da mensagem, eu acabei com o resto das suas forças. Quer dizer, é esse o propósito de Deus. Fazer com que a gente entenda que por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. E quando a gente entende isso, a gente ouve o convite do Senhor Jesus. E a gente não resiste a esse convite. Deixa eu dizer, sabe por que você não resiste a esse convite? Porque quem está falando com você é o Senhor dos Senhores. É o todo soberano Deus. Jesus, quando criou o universo, Ele criou com a palavra do seu poder. Ele chamou as coisas à existência. E Ele chamou, haja luz, e a luz não existia, e ela passou a existir. Por quê? Porque quando Jesus chama, ninguém pode resistir. Porque quando Jesus chama, ninguém pode dizer não. E esta mensagem do Senhor Jesus, ela termina com um convite de graça e de amor. O convite soberano do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E como que Jesus traz alívio? Jesus traz alívio da seguinte maneira: você está carregando uma cruz? Jesus diz: me dá a sua cruz que eu vou carregar. Eu levo o teu jugo, eu levo o teu fardo. E foi isso que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele levou o meu e o seu fardo. E ele disse: vocês vão levar o meu. E o meu fardo, ele é manso, ele é suave, ele é leve. Você fala assim: pastor, mas eu já sou crente há muitos anos. Mas eu conheço e já provei isso. Eu conheço e já fiz isso. Muito crente andando com as costas pesadas. Culpa, mágoa, tristeza, autossuficiência principalmente. Achar que eu consigo resolver as coisas. Achar que eu vou dar conta. Não, mais um mês eu resolvo.
Mais um ano e eu coloco tudo em ordem. Semana que vem eu vou dar um jeito nessa situação. Semana que vem eu peço perdão para o meu esposo, peço perdão para minha esposa. Semana que vem eu peço perdão para o meu pai. Semana que vem eu pago minha dívida. Semana que vem eu ponho as coisas em ordem na minha vida. Você não vai conseguir. Enquanto você não entender que tudo isso que você está passando é porque Deus te ama. E Deus está quebrantando o seu coração, te atraindo para perto dele, para que você possa ouvir e ceder ao convite soberano e gracioso de Deus. Vinde a mim. E você vai achar descanso. É interessante que toda a Bíblia fala sobre esse assunto, descanso. Você lembra o que aconteceu com o povo quando eles estavam no Egito? Eles confiaram na promessa de Deus que Deus lhes daria um lugar de descanso, que era a terra prometida. E eles caminharam o tempo inteiro para lá. Alguns não entraram e viram de longe. E na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus usa essa mesma ilustração para dizer: nós somos nessa terra como peregrinos. O nosso descanso não é aqui, mas o nosso descanso está em Cristo Jesus. Corações duros geram insatisfação e cansaço. Pecado gera cansaço. E hoje nós estamos diante do Senhor. E diante do Senhor nós temos a oportunidade de ouvir esse convite. Porque esta mensagem dura do Jesus não termina com uma repreensão severa, definitiva e pontual. Mas essa mensagem dura de Jesus termina com um convite. Vinde a mim, todos vocês estão cansados. Está cansado de ser religioso? Eu passei por isso. E tenho pedido para Deus que eu nunca mais passe por isso. Mas a religião cansa. Jesus não cansa. Jesus traz descanso para a alma da gente. Eu preciso ser mais Cristo do que qualquer outro tipo de religião ou denominação. Isso serve para todos nós que somos cristãos e de repente estamos sentindo alívio no coração há muito tempo. Mas você precisa transmitir essa mensagem sem moralismo, sem sobrecarregarmos as pessoas de obrigações que elas não dão conta de cumprir. Porque nem nós conseguimos. Mas o Evangelho se resume a este convite soberano do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você é uma Cafarnaum que nunca se arrependeu? Hoje Jesus diz: arrependa-se e vinde a mim, que você está cansado. Corazim, Betsaida, arrependa-se, vinde a mim. Lança o seu fardo aos pés da cruz do Senhor Jesus. Esse é o convite do Senhor, esse é o convite gracioso de Deus. E o meu desafio para você, encerrando essa mensagem, não deixe que o seu coração seja um coração de pedra. Mas se há insatisfação, se há um coração duro dentro de você, permita que o Senhor Jesus invada esse coração. Renda-se a Ele e reconheça que você está cansado e que você precisa de socorro. Nós vamos ficar em pé.